que seria ser relevante em 2022? Acho que essa é uma pergunta excelente, né? 2022, 2023, 2024, quer dizer, é olhar para hoje, mas ao mesmo tempo viver o hoje com uma perspectiva de que igreja a gente quer ser, o ah, que igreja os meus filhos, por exemplo, de 3 e 10 anos, que igreja eles vão viver, que igreja a gente vai legar para eles, né? Então, acho que, voltando à perspectiva inicial, nós, nós hoje nos perdemos de muitas maneiras. Ah, eu sinto que muitas igrejas existem, muitas igrejas atuam, muitas igrejas subsistem, mas muitas delas perderam seu referencial original, aquele que eu evoquei lá no começo. Né? Em nome de alguma outra coisa, não sei se é ser relevante, né? Em nome de outros ideais que não necessariamente aqueles que foram estabelecidos pelo próprio Jesus, né? De fidelidade que a gente encontra em cartas como a de Efésios, né? Em que Paulo está falando primordialmente sobre coisas que nós precisamos nutrir em comum em função de uma caminhada que não vai fazer com que a gente esteja bombando aos olhos do mundo, mas que seguramente vão trazer frutos, saúde e transformação para as pessoas que decidirem participar disso. Então, para mim hoje, a igreja relevante daqui para diante, considerando os parâmetros relativos do que é ser relevante, ou seja, colocando isso bem entre parênteses ou entre aspas, para a gente saber assim do que a gente está falando, né? Quando a gente fala nisso. Se a fidelidade, como eu disse, precede a relevância, então agora a gente precisa voltar às raízes. É quase como se... porque essa... Eu estou evocando aqui para deixar mais claro a sensação, em conversas com pastores, com amigos, de que muito do que nós conhecemos como protestantismo ou como evangelicalismo me parece ter se perdido e a tal ponto de ser irrecuperável como aquilo que nós chamamos biblicamente de igreja evangélica como igreja do evangelho. E no entanto, o chamado permanece, e no entanto, a tarefa permanece, e no entanto, a necessidade de ser fiel é maior do que nunca. É maior do que nunca. Então eu acho que hoje uma igreja relevante é uma igreja despojada de todas as vestes, de todas as representações, de todas as ideações que foram sendo agregadas a ela ao longo dos últimos anos. E não é que ela vai abandonar a sua história, eu acho que ela precisa de uma revisão histórica. Ela precisa urgentemente de uma revisão histórica. Ela precisa rever os seus parâmetros. Agora, para isso, é necessário a gente voltar à base mesmo. Sentar e falar assim, vamos programaticamente ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Programaticamente ler as cartas. E depois disso ir voltando quase que homeopaticamente ao Antigo Testamento e à luz disso conseguindo captar parte dessa história lá. Partes dessa história lá. Como é que essa é uma realidade que é, no fundo, um aprofundamento do que sempre esteve ali. João, por exemplo, começa o seu evangelho no capítulo 1 falando no princípio era o verbo. Então é como se ele retomasse Gênesis e dissesse assim, olha, sabe aquela realidade? Sabe aquela ideia que você vê lá na poesia de Gênesis, de Deus disse, sabe quem era aquele verbo? Era Cristo. Como que para dizer, Jesus
Jesus de Nazaré veio nos revelar o Cristo na figura humana, mas isso não significa que o Cristo já não estivesse presente desde o princípio. Então, se Cristo estava presente desde o princípio, segundo o próprio Evangelho de João, então a gente pode ler toda a história tendo Cristo como referência. E isso, para mim, hoje é fundamental, como pessoa, como ser humano e também como igreja. Que nós voltemos a olhar para Cristo como nosso referencial de uma revisão existencial, de uma revisão histórica, de uma revisão do que significa ser igreja. E essa é a nossa tarefa fundamental. E, de novo, para que, de algum modo, aquilo que a gente faz tenha um impacto tal no mundo, que, quem sabe, algumas pessoas possam dizer assim, essa igreja é relevante. Esse ser humano... Tem uma coisa muito legal, Rubens, no Evangelho de João, no capítulo 9, naquele capítulo que eu acho um marco fundamental, né, para a gente entender o Evangelho, ou caminhar no Evangelho. E Jesus caminhando, ele vê um homem cego. E ele vê aquele homem e os discípulos fazem uma pergunta para ele, como é que ele veio a ser cego, né? Assim, por que ele é cego desde nascença? E depois fazem uma outra pergunta não muito boa na minha percepção, que é uma pergunta... a pergunta ruim para mim é a pergunta na qual a resposta já está embutida, né? Quem pecou? Ele ou os pais? Então a resposta já está ali, é pecado, o problema é pecado. E essa resposta... E culpar alguém, e havia desejo, a responsabilidade disso, quem que é culpa... É o pai, é a mãe, quem que é a família, é o tio, é o avô, qual é a ancestralidade que justifica que essa pessoa tenha nascido pecadora, né? E o mesmo preconceito que você vê nos discípulos, você vê depois nos fariseus que interrogam um homem, e esse homem começa a desconcertá-los, a dar respostas que eles não gostariam de ouvir, até que eles ficam encurralados a tal ponto que falam para esse homem, quem é você para nos ensinar? Você é um pecador, você nasceu pecador, né? E aí, para mim, o que eu queria chamar a atenção, depois acho que as pessoas podem reler João 9, que eu acho um texto belíssimo. Jesus procura esse homem, depois de todos os interrogatórios que ele, 2 vezes, e os pais, né, para tentar saciar aquela fome dos fariseus de controlar o que aconteceu, porque o que aconteceu é da ordem do imponderável, do incontrolável. Eles vão, então, Jesus chega como quem não quer interrogar, como quem quer conversar, como quem quer dialogar com aquele ser humano, né? E ele faz uma pergunta muito curiosa. Ele pergunta: você crê no Filho do Homem? E parece que, historicamente, a gente toma assim... É como se ele estivesse perguntando a pergunta que a gente faz para as pessoas do ponto de vista credal. Você crê em Jesus? Essa não é a pergunta. Porque a palavra Filho do Homem ali, basicamente pode ser traduzida como o humano. O humano. Você crê... Então, em outras palavras, o que Jesus está perguntando é: você crê no humano? Eu, se fosse o homem, aquele homem, eu possivelmente faria a mesma pergunta que ele fez em seguida. A resposta dele foi uma pergunta. Ele falou assim: quem é ele para que eu possa crer? Né? Ou, de outra maneira, de que humano a gente está falando? E aí Jesus responde para ele: você está olhando, você está conversando com ele. Então é como se agora esse ser humano, para quem eu posso olhar pela primeira vez na minha vida, né? Eu sempre fui cego e agora o primeiro humano que me trata com dignidade é esse cara, e ele está perguntando se eu creio no humano. Ele fala: claro que eu creio. Claro que eu creio. Então eu penso que a igreja relevante nesse sentido seria a igreja que mostra ao mundo o tipo de ser humano que o mundo quer ser. Talvez tenha perdido de perspectiva, talvez não encontre em outras igrejas, em outros lugares, em religiões, seres humanos, propostas mirabolantes de felicidade, mas de repente eles olham e falam assim: esse ser humano aqui, eu creio. Nesse ser humano aqui, eu creio. Você está levantando uma questão importante que eu acho, quando a gente considera a igreja para 2022, que é fundamental diante
de uma pandemia, de uma pós-pandemia. Muitos pararam de frequentar a igreja, ou até mesmo estão ainda procurando que tipo de igreja eles vão participar. Ou quando a gente vê o que acontece nas eleições também no Brasil, nesses últimos tempos, e várias pessoas dizendo que isso é ser igreja, ou isso é que é ser cristianismo, isso é que é ser cristão. E que às vezes os conceitos que nós temos de ser cristão, de ser igreja, estão ligados a valores pré-pandemia ou do século XIX ou de modelos de igreja do século XVII e XVIII e não a Cristo. Me parece que você está apontando para algo muito importante, que eu também concordo, que é olhar para Jesus, olhar para Cristo. Cristo me parece que é o centro de todas as nossas interpretações do que significa ser relevante, então, para nós hoje. Né? Eu diria assim que nós estamos evocando um fator aqui que me parece tão básico, tão simples, que nenhum cristão e nenhuma igreja negaria que é fundamental, e no entanto, na prática, a gente tem negado. Porque uma coisa é você professar, realmente Cristo é o centro. A outra coisa uma coisa é você querer ter os benefícios, supostamente, que Cristo traz. Cristo traz paz, Cristo traz felicidade, Cristo traz sentido, Cristo traz alívio para as minhas cargas, para as minhas ansiedades, para as minhas angústias. Beleza. Mas o mesmo Cristo que disse assim, que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, então convida a um descansar nele, também demonstra que isso não é possível se a gente não sentar aos pés dele e aprender dele. E ele disse que sou manso e humilde de coração. Então esse processo que a gente chama, eu diria, e o que a gente chama talvez não condiga historicamente com o que é de discipulado, é fundamental hoje para a igreja. Nós somos professores de teologia e recebemos novos estudantes todos os anos, graças a Deus, na faculdade, e graças a Deus a gente pode servir, a gente tem podido oferecer os nossos dons como mestres, como professores, a serviço do reino dessa maneira, mas a gente percebe que às vezes nós estabelecemos termos e conversas que são do ponto de vista de quem já passou por esse caminho, de quem já adensou isso ao longo da vida, quase que um beabá do evangelho, e às vezes as pessoas olham para nós como se a gente estivesse falando grego ou hebraico, ou uma língua completamente distinta da deles. E então há anos a gente percebe essa falta de um discipulado mais consistente. Né? Parece que o que muitas igrejas têm chamado de formar discípulos ao longo dos séculos tem mais a ver com o que o Dallas Willard chamou de fazer convertidos para a sua igreja do que propriamente fazer discípulos de Jesus. Então eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho a sensação como professor de primeiros anistas na disciplina de espiritualidade, que é quase como que eu tenho que voltar, dar alguns passos atrás e falar de coisas básicas. De coisas básicas mesmo. E perceber como essas coisas básicas, que nós consideramos básicas no Evangelho, aquelas coisas chocam as pessoas. Chocam as pessoas. Só que eu diria a você o seguinte, esse choque, ele acontece de fato. Mas não é um choque produzido pela cabeça herética do professor Jonathan ou do professor Rubens ou de qualquer outro. É um choque que o Evangelho provoca quando alguém se encontra com ele. Isso significa que, de algum modo, me parece que lá no começo da vida do discipulado, da vida cristã dessas pessoas, até houve um marco, até houve um choque, mas é como se o processo do desenvolvimento, da maturidade na fé, ele tivesse ficado só na lâmina d'água, na superfície. Não é só aquele choque inicial que me faz pensar assim, eu quero viver essa vida, eu quero trilhar esse caminho, eu quero deixar aquele e trilhar esse aqui. São sucessivos choques ao longo da vida.
sucessivos impactos que a gente vai recebendo na medida que o evangelho, que nós somos encontrados pelo evangelho no caminho. Não é uma vez só, né? Não é aquele passo inicial do acampamento de carnaval, como é muito comum, de você aceitar Jesus e ir lá na frente, e aí, portanto, você acha que está garantido, que você é cristão, que você vai para o céu, mas é algo que acontece no dia a dia, é algo que acontece em diversas conversões, né? Em diversos níveis de conversão, na alma, no coração, e a gente que faz terapia, por exemplo, a gente inclusive sabe dessa importância de olhar para vários níveis internos, várias camadas internas, né? Não é aquela camada superficial das águas, mas a gente precisa mergulhar em águas mais profundas que precisam ser convertidas também a Cristo, né? Exatamente, exatamente. Então é essa sensação que a gente tem, né, de que é como se estivesse convidando as pessoas a voltar ao básico, e algumas delas, elas aceitam fazer esse mergulho, reconhecem, mesmo sem dar os nomes que eu estou dando aqui, né, de que, nossa, eu realmente não fui ensinado, realmente não fui treinado por isso e tal. Mas outras têm alguma dificuldade, eu diria assim, né, porque percebe que o mergulho implica em uma renúncia grande demais, um passo grande demais, que elas não estão dispostas a fazer. É verdade.